Imagine que você está fazendo uma viagem para o norte da Itália, mais especificamente na região de Piemonte. Você visita uma cidadezinha pequena e, ao visitar especificamente o riacho próximo a ela, você é capaz de escutar os sussurros de uma bruxa condenada no século XV. O nome dela, Giovanna de Monduro, também conhecida como a Strega de Milialiano. Seja muito bem-vindo ao canal História e Bruxaria. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos sobre Inquisição, caças bruxas, bruxas reais, bruxas mitológicas, lendárias e tudo mais que estiver interligado, conectado a essa parte da história da humanidade, que é um tanto quanto mística, quanto real e muitas vezes até política. No caso de hoje, nós vamos falar de um dos primeiros casos ali da segunda fase da Inquisição, que é voltado ali para a caça às bruxas na Itália. Se você já conhece o canal, ou enfim, é a primeira vez que você está entrando aqui, você vai encontrar vários conteúdos de outros casos inquisitoriais de caça às bruxas, então eu recomendo também que você assista os outros. E hoje, especificamente, nós vamos falar de um dos primeiros, desse momento ali bem de transição da Idade Média para o Renascimento. E caso você ainda não saiba dessa informação, se você é novo aqui no canal, saiba que a caça às bruxas, do jeito que a gente conhece, não é um efeito, um fenômeno da Idade Média, e sim da Idade Moderna. O Renascimento, ele já é na Era Moderna, tá bom? A gente tem casos, né, muito radicais, digamos assim, de heresia na Idade Média, mas eles não são sobre bruxaria, são outras questões ali que a igreja estava mais preocupada. Porque na Idade Média a igreja ela não estava tão preocupada assim com algumas práticas pagãs que mais tarde foram transformadas ali num contexto de bruxaria. Mas vamos focar aqui no caso da Giovanna de Monduro. A Giovanna, ela era natural da cidade pequena de Migliano, só que ela não morava lá, ela morava numa cidade vizinha, coladinha ali, junto com o marido e o filho pequeno, que era a cidade de Salussosa. Ela trabalhava como fiadeira e fazia outros serviços relacionados à vida de camponesa. Ambas as cidades eram cidades bem pequenas, então tinha um estilo de vida muito rural. E ela era conhecida ali, por essa cidade onde ela morava, como uma mulher de temperamento muito forte, rebelde e muitas vezes mal educada, e que tinha o hábito de jogar maldições, de resmungar maldições aos seus vizinhos. Em outras palavras, eu nem preciso dizer que ela não era benquista. E, no caso dela especificamente, o que é algo que se repete em alguns outros processos é que foram os parentes do marido dela que chegaram a fazer a denúncia contra ela, a denúncia de que ela poderia ser uma masca. A masca é uma figura mística do folclore piemontese, que nada mais é do que uma bruxa, uma strega. Strega é uma bruxa em italiano. Le masche, elas são as bruxas piemonteses que se mantêm muito forte no imaginário popular dessa região. E somente depois, né, que a segunda fase da Inquisição foi instaurada, é que elas começaram a ser vistas de um ponto de vista demoníaco. Antes, a figura da máscara era muito dual. Ela poderia ser tanto procurada para curar uma enfermidade, quanto procurada para jogar ali alguma maldição. Assim como a figura da bruxa em outros cenários, em outros países, cidades, regiões, pode mudar o nome, mas a gente consegue perceber sempre a reprodução, né, desse imaginário, dessa projeção do que seria essa mulher. Muitas das vezes é uma mulher. Aqui a gente
quase sempre vê uma figura feminina damasca e não tanto de um homem praticando. E no caso da Giovanna, apesar dela ser muito boa ali com as atividades do campo e, consequentemente, entender muito bem a utilização das ervas, até porque ela era uma fiadeira. Uma fiadeira é diferente de uma tecelã, né? A fiadeira é quem trabalha com a confecção do fio, né? A produção do fio, ou seja, é aquela arte bem inicial, então tem que ser muito cuidadosa. Mas como ela não se dava muito bem com os vizinhos e com os próprios parentes da família do marido, especialmente as mulheres, então ela era muitas vezes vista como alguém que poderia ser uma masca no mau sentido, uma bruxa maléfica. A primeira pessoa que fez uma denúncia formal, né, que foi apresentar o depoimento frente aos inquisidores, foi a cunhada da Giovanna, que se chamava Antônia. No seu primeiro depoimento, ela disse que a Giovanna era capaz de prever o falecimento das pessoas da família, especificamente de um dos homens da família. Em uma determinada situação, eles estavam reunidos e ela havia comentado que aquela pessoa, aquele homem, não ia durar muito tempo. Passados poucos dias, o homem veio a falecer de fato. Não demorou muito, ela teve contato de novo com a Antônia, com essa cunhada dela, e em um atrito, né, em uma discussão, ela teria resmungado, teria jogado uma maldição na Antônia, dizendo que ela teria algum sofrimento que não seria capaz de suportar, que seria um sofrimento muito maior do que ela imaginava e que perduraria bastante. E o que aconteceu de uma forma muito bizarra é que pouco tempo depois, os dois filhos pequenos da Antônia foram encontrados sufocados em sono. Eles teriam perdido ali a capacidade de respirar, seja porque alguém teria feito isso com eles ou alguma questão espiritual. Eles foram encontrados sem vida enquanto eles deveriam estar só dormindo. E adivinha só o que a Antônia pensou de imediato que poderia ter acontecido? Sim, ela pensou na Giovanna. Mas é claro que a gente tem que pensar que esse é o depoimento, um tanto quanto imparcial, da Antônia. Ninguém ali tinha como comprovar realmente se os dois filhos dela foram encontrados dessa maneira ou se aconteceu outra coisa. Naquela época não tinha como fazer um processo ali de verificação do corpo da mesma forma como acontece hoje no IML, né? Até teria como, mas na época em que aconteceu, né, e pelo fato também deles serem camponeses e daquilo não ter sido de imediato uma denúncia, acabou que ficou só como uma denúncia posterior que a Antônia fez. Os inquisidores do caso resolveram chamar os parentes da Antônia e da Giovanna para ver se aquela história fazia sentido e todos eles concordaram e afirmaram que tudo que a Antônia estava falando era verdade e que a Giovanna ela vivia jogando maldições em todo mundo e que eles estavam ali como testemunha dos depoimentos que a Antônia fez, né, em um tempo passado, mas que cada vez que ela ia, ela falava um pouco mais mal da Giovanna. Tanto a Antônia quanto a Helena, uma sobrinha da Giovanna, teriam dito no próprio depoimento individual de cada uma que a Giovanna teria conseguido prever também o falecimento do filho ainda pequeno da Helena. Então, a bruxa de Miliano, a Giovanna, ela era conhecida como
pelo menos ali pelos parentes, como uma vidente. Ou talvez, melhor dizendo, uma vidente que jogava praga, né? Ela já sabia o futuro, mas porque ela teria jogado a praga primeiro. Depois dos depoimentos colhidos pela família, e deixando bem claro que todos esses depoimentos eram da família Monduro, ou seja, da família do marido da Giovanna, porque quem morava nessa cidade era a família do marido da Giovanna, mesmo ele sendo natural da mesma cidade que ela. Depois que foram colhidos os depoimentos da família Monduro, começou a se fazer a colheita dos depoimentos de outras pessoas que conheciam a Giovanna, ou seja, os vizinhos. E esses vizinhos que já não gostavam dela, que chamavam ela de rebelde, de resmungona, de mal educada, que o temperamento era muito difícil de conviver, e não demorou muito para que alguém começasse a falar, relatar algum momento de que a Giovanna teria amaldiçoado um poço, sendo que, olha só o porquê ela amaldiçoou o poço. Ela já tinha esses problemas ali de convivência com essas pessoas e tinha um poço que era próximo à casa dela. E nesse poço, ela chegou ali para um determinado dia para pegar água para levar para casa dela, e aí ela começou uma discussão com a dona do poço, porque o poço era próximo à casa, mas ficava um pouquinho ali dentro do espaço que seria da vizinha. Mas o poço era comunitário de certa forma, né? Era uma questão, quando a gente pensa nesse período e nessa realidade que eles vivem, meio que a questão de propriedade individual, ela é relativa, né? Todo mundo ali, toda a comunidade, ela de certa forma, ela coopera uns com os outros, não é como hoje em dia, que seria talvez muito mais problemático você ir pegar a água do seu vizinho. E vamos considerar também que não tinha água encanada, então eles precisavam da água do poço como água potável, né? A Giovanna tem um bate-boca com essa vizinha, por algum motivo que a vizinha não deixa claro, e daí ela acaba sendo proibida de pegar água, ela, né? Só pode pegar água um outro familiar dela ou o marido, e daí ela amaldiçoa a água desse poço, dizendo que ela deseja que a água fique tão insalubre que ninguém consiga beber. Agora, me diga, isso daí é uma maldição real ou isso daí parece só uma revolta? Pra gente do século XXI, isso seria só uma revolta, né? Um momento ali de desabafo. Mas para os vizinhos que só queriam se livrar da Giovanna, que queriam achar uma culpada para qualquer mal-estar que eles estivessem vivendo, foi um prato cheio ali para dar como testemunho. A Giovanna foi chamada para se apresentar frente aos inquisidores. Ela disse que ok, que ela aceitava, que ela já ia lá, só que ela ficou com muito medo, com motivo, né? Porque todo mundo sabia que a Inquisição, se você fosse uma pessoa acusada, muito dificilmente, né? No caso de bruxaria, muito dificilmente você conseguiria sair ilesa. E a Giovanna resolveu fugir, só que ela não conseguiu ir longe e rapidamente encontraram ela e levaram ela à força para se apresentar frente aos dois inquisidores do caso dela. E daí, de início, ela negou tudo, é claro. Só que a Giovanna, ela foi relativamente esperta no primeiro momento, porque o depoimento dela foi dizendo que ela jurava que ela não era uma bruxa em qualquer possibilidade, exceto em sonho. Ou seja, em sonho, ela não teria muita certeza, né, do que ela teria feito. Ela poderia estar sendo ali utilizada, manipulada por alguma força, então isso fica entreaberto. Ela sabe que se ela negasse de uma só vez
os inquisidores não iam deixar ela ir embora, mas também ela não queria confessar porque ela sabia que ela não seria absolvida, certo? E nesse primeiro momento não aparece uma alma amiga para ajudar a Giovanna, nem mesmo o marido dela. A família está contra ela, né, nesse momento, e ela está totalmente isolada, ela não tem um defensor, ela é pobre, né, praticamente, ela é de uma origem simples, humilde, e daí ela passa boa parte do tempo em que os inquisidores vão fazendo as perguntas, ainda sem nenhuma prática violenta contra ela. Ela continua dizendo que ela não se lembra, né, de ter feito nenhum malefício a alguém e que ela não se lembra ali de nenhuma prática mágica, mas ela fica sempre dizendo, um sonho, ela sempre fala de uma forma meio confusa para também não deixar os inquisidores totalmente chateados com ela. Só que isso em um determinado momento eles iam se cansar e eles conseguem o depoimento de uma mulher considerada uma bruxa de verdade pelas outras pessoas, que vive de forma reclusa porque ela já tinha recebido uma punição há um tempo atrás e ela não foi condenada à fogueira, ela foi condenada a viver sozinha, né? Não poderia ter grandes interações com as outras pessoas. E essa bruxa era chamada Madalena. E essa bruxa contou para os inquisidores que em algum momento ela viu de fato a Giovanna fazendo parte de uma seita de bruxas, uma seita de Maske, e que ela seria a líder dessa seita. Ela teria visto isso enquanto ela ainda estava solta, no caso, né? E disse que tinha certeza que a Giovanna era sim uma bruxa, que podiam perguntar de novo para ela, que ela ia confirmar. E daí eles ficaram super contentes, né, com o depoimento de uma outra dita bruxa e foram lá perguntar de novo para Giovanna o que ela queria dar de novo no depoimento dela. A Giovanna bem que tentou dar uma enrolada, mas não demorou muito. Os inquisidores dessa vez vieram com os objetos de tortura, que na época eram bem aceitos, né? Eles estavam dentro das normas, eles eram legais para a Inquisição, para conseguirem ali fazer com que a bruxa ou a pessoa que estivesse sob essa tortura fosse confessar. A Giovanna resolve confirmar que ela é uma bruxa de fato, que não foi ela que procurou, e sim que foi o demônio, um demônio que foi atrás dela, enquanto ela ainda morava na cidade natal dela, em Migliano, e ele era descrito como um homem muito bonito, jovem, de cabelos escuros e que sempre vestia branco. Esse eu acho que é o primeiro caso que eu vejo que o demônio ele tá vestido de branco, porque todos os outros eles sempre se apresentam com roupas pretas. Eles perguntam para ela se ela teve relações carnais, né, com esse demônio. Isso é algo que a gente vê repetido em vários processos. Ela diz que sim, né, porque ela sabe que é isso que eles querem ouvir, mas ela torna a dizer que em nenhum momento ela aceitou cometer algum malefício a outra pessoa. Então ela diz que sim, ela teve relações com o demônio, ela parou de comungar porque o demônio mandou, e ela participava, né, de encontros com esse demônio na floresta, mas em nenhum momento ela jogou de fato uma praga em outra pessoa. Então, o fato dela não ter confessado que ela teria jogado uma praga de verdade em alguém
deixou os inquisidores muito insatisfeitos, porque era o que eles mais desejavam obter com a confissão dela, além dessa parte da sexualidade. Eles continuaram insistindo a semana inteira. Depois disso, a Giovanna resolveu inventar que ela tinha conseguido o poder de se transformar em uma lebre, e o malefício que ela teria cometido contra as outras pessoas seria que, ao se transformar nessa lebre, ela causaria algum tumulto, algum problema, principalmente na questão da caça das pessoas que moravam na cidade dela, e também porque ela causava não é distúrbio, ela causava um certo caos entre as mulheres que ela não gostava, né? Enquanto as mulheres estariam cozinhando a caça e etc. E daí os inquisidores acharam que ela estava mentindo, que daí já era uma mentira muito fantasiosa, era uma confissão que não fazia sentido com a realidade. Para ela se envolver com um demônio, sim, né? Mas para ela se transformar com uma lebre já era demais. E daí eles resolveram que era melhor dar um tempo do processo dela e iam suspender, mas ela ia continuar presa. E depois de um tempo eles voltariam a fazer essas perguntas para ela para ver se ela ia aceitar confessar ou não. Depois de um tempo do processo ali suspenso, eles resolveram voltar, né, chamar a Giovanna e fazer as mesmas perguntas de novo. Ela negou e só repetiu a fantasia dela, que ela já tinha criado, que eles tinham acreditado em relação ao demônio e de renegar a fé em Deus, mas que ela não tinha feito mal a ninguém, nada que realmente, né, pudesse gerar um malefício maior. E daí os inquisidores resolveram que, não, quer saber? A gente já tem bastante depoimento de outras testemunhas, ela já confessou que ela é uma bruxa, então ela não vai confessar a questão dela ter rogado a praga. A gente já torturou tudo que dava para torturar dessa mulher, então vamos chegar a um consenso de que ela é uma bruxa e bora jogar ela na fogueira, porque ela não tem salvação. E eles resolveram que ela seria queimada não na cidade onde ela morava, mas sim na sua cidade de origem, que já tinha passado ali alguns processos de um curto tempo, né, anterior, de outras bruxas julgadas na mesma cidade. E aí eles resolveram que depois de 18 meses em que a Giovanna passou durante esse processo inquisitorial, imagina como é para você passar os últimos 18 meses da sua vida nessas condições, totalmente sozinha e desamparada, sofrendo as piores acusações possíveis. Ela foi condenada à fogueira. Uma curiosidade é que, apesar dela não ter tido nenhum apoio na cidade onde ela morava, depois que ela faleceu, né, depois que ela foi executada, as pessoas que conheciam ela, que cresceram com ela na cidade natal, acharam que o processo dela tinha sido uma injustiça e começou um burburinho na cidade de que tinha alguma coisa errada, que não havia um motivo claro para ela ter sido queimada desse jeito na fogueira na cidadezinha, né, no próximo ao riacho dessa cidade. E essas pessoas acabaram sendo multadas porque elas estavam causando um transtorno coletivo social, mas, ironicamente, essas mesmas pessoas que tinham crescido junto com a Giovanna conseguiram fazer uma carta e enviar para o Tribunal Ducal, ou Tribunale Ducale de Torino, que é
o órgão, né, de justiça da época que poderia rever o processo dela e considerá-la inocente pela ausência de provas. E, de fato, ela foi inocentada, ou pelo menos ela foi considerada ali que não haviam provas suficientes para ela ter sido condenada à fogueira do jeito que ela foi. Mesmo ela já tendo sido executada, o curioso é que a cidade conseguiu, de certa forma, limpar o nome dela, para que ela não fosse lembrada de uma forma negativa. Depois que ela foi inocentada, começou a se surgir a lenda de que próximo ao riacho onde ela foi executada, onde ela foi queimada viva na fogueira, as pessoas que passavam por ali conseguiam escutar os sussurros das outras Maske, das bruxas daquela cidade, seja as que tinham sido queimadas na fogueira, seja as outras que de alguma forma já tinham vivido por ali, mas especialmente conseguiam escutar a voz da Giovanna dizendo que ela era inocente. Como se fosse um desabafo ali, um depoimento dela, que se você chegar bem perto do riacho, se abaixar, você consegue escutar a voz da Giovanna. A história trágica da Giovanna faz parte, aliás, é o ponto principal do museu da cidade onde ela foi condenada, né? Que é a cidade de Salu Sosa, a cidade vizinha de Migliano. E daí vocês podem visitar, né, e ver toda a questão do processo dela, da condenação dela, do quanto que ela foi injustiçada. Não sei você, eu posso estar errada no meu julgamento, mas a sensação que eu tive com esse processo é que o marido e a família do marido queriam se livrar da Giovanna, porque é muito curioso, se ela fosse uma pessoa tão ruim assim quanto ela é descrita pelas testemunhas, as pessoas da cidade dela, as pessoas de Migliano, não teriam se revoltado contra o processo dela. Talvez essas pessoas, talvez, né, a gente pense assim, mas por que não fizeram nada na época? Muito provavelmente as pessoas não tinham acesso, né, não tinham conhecimento do que exatamente a Giovanna estava sendo acusada. E também, muito provavelmente, as pessoas que estavam em favor dela ou estavam com medo de fazer o depoimento a favor da Giovanna, porque era muito comum, né? Se uma pessoa fizesse uma defesa muito explícita a uma bruxa, era capaz dela ser também processada como bruxa. Então, semelhante atrai semelhante, sabe? E então, talvez as pessoas elas não tenham se manifestado por medo, ou pode ser também que elas não tinham clareza do que estava acontecendo, do que a Giovanna exatamente estava sendo julgada. Só depois, quando foi para ser executada na cidade natal, porque antes de cada pessoa ser executada a sua sentença pela Inquisição, é lido publicamente o porquê que ela está sendo condenada ali. Se você chegou até aqui, eu quero dizer muito obrigada por ter acompanhado o vídeo inteiro. Quero dizer que agora eu sou afiliada da Amazon e eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Se você entrar por esse link, eu ganho uma comissão em cima e não custa nada para você. O link é totalmente gratuito, não vai afetar em nada a sua compra, mas vai me ajudar. É uma forma de você apoiar o canal. Se você tiver alguma sugestão de algum tema aqui, você pode deixar nos comentários. Eu leio todos e eu anoto todas as sugestões. Eu ainda estou pesquisando, né? Mas sobre algumas que vocês deixaram nos comentários em outros vídeos, eu não esqueci, tá bom? É só porque eu realmente gosto de procurar o material e absorver com calma antes de fazer um vídeo. Então, se você
já deu alguma sugestão e eu ainda não gravei, é porque ela ainda está sendo ali preparada, tá bom? Para o vídeo ficar com a melhor qualidade possível. Se não for pedir muito e você ainda está aqui, deixa uma vassoura nos comentários só para eu saber que você realmente teve a paciência de assistir toda essa minha informação extra, tá bom? Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E eu posso demorar para gravar, mas com certeza eu vou gravar e eu tenho certeza que vai ser algum conteúdo que vai agregar na sua vida, se você tem interesse aqui por esses assuntos do canal, tá bom? Te vejo no próximo. Um beijo, tchau!